Pessoal, então está gravando. Desejo um bom dia a todos. Então, como nós estávamos falando, nós vamos começar revisando os números inteiros, tá? Então, estou compartilhando aqui a minha tela com vocês. Eu quero perguntar, vocês estão enxergando a tela do meu computador? Escrito gravar aula, vamos iniciar relembrando. Sim. Tá bom o tamanho ou tem que aumentar? Tá bom. Ótimo, obrigado. Então, vamos lá. Eu vou começar, e eu sempre fico com o chat aberto aqui, qualquer dúvida é só perguntar. Pessoal, então, deixa eu só ver. Deu. Então, nós vamos começar, então, relembrando as operações com números inteiros. Iniciando com a adição e subtração, tá? Adição e subtração a gente tinha visto até na época lá presencial. Não sei se vocês lembram, a gente fez um jogo de um termômetro, né? Então, é aquela mesma ideia. Então, vamos lá. Qual é a regra dos sinais para quando a conta é de mais e de menos? Quando os sinais forem iguais, nós vamos somar os números. E o sinal vai continuar o mesmo, tá? O mesmo sinal. Quando os sinais forem diferentes, nós vamos subtrair os números, ou seja, fazer uma conta de menos. E vai ficar o sinal do maior número. Então, sinais iguais nós somamos, sinais diferentes nós diminuímos. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Menos 9, menos 2. Os sinais aqui são iguais. O 9 é menos e o 2 é menos. Então, se os sinais são iguais, nós vamos somar. 9 mais 2, 11. E o sinal vai continuar o mesmo. Então, vai ficar menos 11. Certo? Essa é a minha resposta. Deixa eu botar um negrito aqui. Aqui, menos 3 mais 5. Ó, menos 3 e o 5 é positivo. Então, os sinais são diferentes. Então, eu vou subtrair. Sempre o maior menos o menor. 5 menos 3 dá 2. E vai ficar o sinal do maior número. Sinal do maior número. O maior número é o 5. O sinal dele é o mais. Então, vai ficar mais 2. Pessoal, perguntas? Não entendeu? Não lembra disso? Alguma pergunta? Não? Então, vou seguir. Ótimo. Vamos lá, então. Continuando no mais e menos, tá, pessoal? Quando tiver um menos antes do parênteses, tá? Quando tiver um menos antes do parênteses, o que vai acontecer? Ele vai inverter o sinal desse número. Então, olha um exemplo aqui, ó. 6 menos menos 3 mais menos 1. Aí, quando tiver um mais, fica o mesmo sinal, tá? Então, menos inverte, o mais fica o mesmo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou recopiar esse cálculo. O 6 está sozinho aqui, eu vou copiar. Está vendo que tem um menos e um menos 3? O que acontece quando eu tenho um menos, menos 3? Vou interagir com vocês, tá? Então, interagem comigo. O que acontece quando tem um menos, menos 3? Ó, tem um menos antes do parênteses. O que acontece quando eu tenho menos antes do parênteses? Ó, pessoal, coragem, coragem. Daí inverte o sinal. Muito obrigado. Inverte o sinal. Então, vai ficar mais 3, certo? E aqui eu tenho um mais menos 1. Então, olha só, eu tenho um mais antes do parênteses. Então, vai ficar o mesmo sinal. Ou seja, vai ficar esse menos 1. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Isso, Camila. Dúvidas até aqui? Não? Continuando, agora resolve. Tenho 6 mais 3, vai dar 9. 9 menos 1, 8. Alguma pergunta, pessoal? Essa é a minha resposta deste cálculo. Alguma pergunta? Então, tem um menos antes do parênteses, eu inverto o sinal. Tem um mais, continuo o meu sinal. Não? Tudo certo? Então, vou continuar. Vou fazer mais um exemplo só. Olha só, vou recopiar então. Vai ficar menos 1. Esse menos vai inverter o sinal. Então, esse mais 3 vai ficar menos 3.
esse menos antes do parênteses vai inverter o sinal. Então, esse menos 2 vai ficar mais 2. E esse mais deixa o mesmo sinal. Então, continua mais 2. Ó, o menos inverti o sinal. O menos eu inverti o sinal. E o mais continua o mesmo sinal. E resolve. Pessoal, a ordem que você quiser, tá bom? Então, quanto é que é menos 1? Vou fazer essa conta primeiro. Quanto é que é menos 1 menos 3? Pode digitar no chat ou falar se vocês quiserem. Vamos lá, menos 1 menos 3. Os sinais são iguais. Quando os sinais são iguais, o que a gente faz? Então, menos 1 menos 3, quanto é que dá? Boa, menos 4. Se tu já quisesse resolver aqui, tu poderia, tá? Ó, por exemplo, eu posso copiar ou posso resolver. Vou copiar. Agora, quanto é que dá menos 4 mais 2? Quanto é que dá menos 4 mais 2? Percebe que os sinais são diferentes, ó. Sinais diferentes. O que eu tenho que fazer? Quanto é que dá menos... Isto, boa. Fica menos 2, porque eu vou diminuir, né? 4 menos 2 dá 2 e vai ficar o sinal do maior número, menos. E quanto é que dá menos 2 mais 2? Eu devo 2 e ganho 2. Fico com? Boa. 0. Muito bom. É isso. Pessoal, fiz exemplos de mais e de menos. Alguma dúvida? Posso ir para multiplicação e divisão? Alguma pergunta? Muito bom, pessoal. Isso aí mesmo. Alguma pergunta? Certo, vou continuar então. Multiplicação e divisão. Como é que tu faz o cálculo? Tu multiplica ou tu divide, e a regra é a seguinte: sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Cuidem para não aplicar essas regras aqui no mais e menos, tá? O mais e menos é, quando os sinais são iguais, tu soma e fica o mesmo sinal. Quando os sinais são diferentes, tu diminui e fica o sinal do maior. No vez de dividir é diferente. Então, vamos lá. 10 vezes 4. Então, 10 vezes 4, 40. Agora, olha o sinal. Os sinais são iguais. O 10 é menos e o 4 também é menos. Se os sinais são iguais, fica positivo. Então, fica mais 40. E aqui, 25 dividido por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E os sinais, o 25 é mais e o 5 é menos. Os sinais são diferentes, então vai ficar negativo, ou seja, menos 5. Isso é multiplicação e divisão. Querem mais um exemplo ou ok? Ok? Tudo certo? Alguém quer mais um exemplo? É só pedir, pessoal, que eu faço. Mais um. Vamos lá, então. Vou fazer um aqui. Menos 3 vezes menos 2 vezes menos 4. Vamos lá, então. Eu gosto de fazer passo a passo. Por quê? Para não se atrapalhar. Então, eu vou primeiro fazer 3 vezes 2, certo? 3 vezes 2 vai dar 6. E, ó, o 3 é menos e o 2 é menos. O sinal do 6 vai ficar positivo ou negativo? Ó, o 3 é menos e o 2 é menos. O sinal vai ficar... Pessoal, os sinais são iguais. Quando os sinais são iguais, fica... Ó, sinais iguais, fica positivo, tá? Então, aqui vai ficar 6 positivo. Vou copiar o vezes menos 4. Agora eu vou fazer 6 vezes 4. 6 vezes 4 dá 24. Vamos olhar os sinais. O 6 é mais e o 4 é menos. Os sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, fica positivo ou fica negativo? Negativo, agora sim. Então, a resposta é menos 24. Dúvidas? Querem mais um exemplo? Oi? Que bom. Tranquilo? Ótimo. Tá, pessoal? Não faça por partes. Não queira fazer tudo muito rápido. E cuida para a regra dos sinais. É muita regra. Realmente é muita regra.
Quando multiplicação e divisão. Isso, Isa, mas tu entendeu? Tranquilo? Tá, ótimo, ótimo. Cuida com isso. É muito fácil o pessoal se confundir a regra dos sinais de multiplicação e divisão com a regra do mais e menos. É bem comum isso acontecer. Então, vamos lá. Potenciação. A regra é a seguinte. Quando a base for negativa, se o expoente for par, fica positivo. Se o expoente for ímpar, fica negativo. Mas isso, pessoal, é só para a base negativa. Porque quando a base é positiva, o resultado sempre vai ser positivo, tá bom? Então, vamos lá. Ó, 6 menos 3 elevado ao cubo. Para quem não lembra, menos 3 elevado ao cubo é fazer 3 vezes 3 vezes 3, tá? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Tá bom? 27. Agora vamos olhar. A base é negativa. A base é negativa. Beleza, então vamos olhar. Se o expoente for par, fica mais. Se o expoente for ímpar, fica menos. O expoente é ímpar, então vai ficar mais 27 ou menos 27? Vai ficar mais 27 ou menos 27. Ó, a base é negativa e o expoente é ímpar. Ó, a base é negativa e o expoente é ímpar. Então vai ficar mais 27 ou menos 27? Não. Base negativa, expoente é ímpar, o 3 é ímpar. Quando é ímpar, fica negativo. Pessoal, uma dica. Caso você... Isso, menos 27. Caso você... Não precisa copiar isso no caderno, Camila. É só para explicação mesmo. Caso você se atrapalhe com a regra da potência, faz o seguinte, ó. Faz menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Daí é só saber a regra do vezes dividir, ó. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Copio vezes menos 3. Mais 9 vezes menos 3 vai dar 27. Sinais diferentes vai ficar menos. Então, ó, dá para ter a mesma resposta fazendo multiplicando. Não tem problema, tá? Não tem problema. Aplicando uma regra ou outra, sabendo fazer a conta. Entenderam ou não? Sempre dá certo, sim, sempre dá certo. Mas tem que aplicar a regra certa, tá? Mas sempre dá certo. Vou fazer mais um exemplo, olha só. Menos 6 elevado ao quadrado. Então, a conta que eu tenho que fazer é 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Olha só, base negativa. Base negativa. Expoente é o 2, então é par. Quando o expoente for par, o resultado é positivo. 36. Caso tu tenha dúvida da regra, é só tu fazer menos 6 vezes menos 6. Opa. 6 vezes 6, 36. Sinais iguais, fica mais. Então, mais 36. Viu? Deu certo fazendo multiplicando. Ok? E o último exemplo, 10 elevado ao cubo. Lembra? Base 10 é colocar o 1 e 3 zeros. Pessoal, aqui a base não tem sinal de menos. Então, a base é positiva, a resposta sempre vai ser positiva. Não me coloca um menos porque aqui é ímpar. Quando a base é positiva, a resposta é positiva. Tá. É isso, potência. Perguntas. Querem mais algum exemplo de potência ou tá bom? Ótimo. Então, vou seguir, tá? O que eu vou fazer agora é onde normalmente vocês se lascam. Expressão numérica. Por quê? Porque aqui a gente mistura todas as operações. Então, é aqui que a gente consegue descobrir se tu sabe realmente separar uma regra da outra. Então, vamos por partes. Primeira coisa, expressão numérica igual lá do sexto ano. Resolve primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves. Se não tem parênteses, colchetes e chaves, cuida da ordem das operações. Primeiro, potência e raiz. Segundo, vezes dividir. E terceiro, mais e menos, tá?
Então, a ordem de resolução é a mesma e sempre vai ser a mesma. Vamos lá, então. Eu não tenho conta dentro do parênteses, eu só tenho esses parênteses com um número negativo dentro. Então, vou cuidar a ordem das operações. Potência e raiz. Não tenho nenhuma potência e raiz. Eu vou para a próxima, fazer vezes dividir. Então, eu vou fazer essa conta de vezes e essa conta aqui de dividido, tá? Ó, vou fazer o vezes e o dividido. Então, vamos lá. Vou copiar o menos 12. E vou... Opa, vou botar para o lado. E vou fazer 3 vezes 5, 15. Agora, lembra da regra dos sinais. Ó, o 3 é menos e o 5 não tem nenhum sinal, então é mais. Ó, aqui é menos e aqui é mais. Então, sinais diferentes. Vai ficar mais 15 ou menos 15? Agora eu quero testando vocês. Vai ficar mais 15 ou menos 15 aqui? Ó, vou retomar lá, tá? Multiplicação. Sinais diferentes. Que aqui é menos e aqui é mais. Isso que é bom tu até ter essa regrinha. Ó. Multiplicação. Sinais diferentes fica negativo, pessoal. Então, aqui vai ficar menos 15. Vamos continuar. 24 dividido por 4. 24 dividido por 4 dá 6. O 24 é menos. E o 4 também é menos. Divisão, sinais iguais. Sinais iguais fica, ó. Aqui os sinais eram diferentes. Ficou menos. Aqui os sinais são iguais, vai ficar... Sinais iguais vai ficar... Eu não sei se... Positivo. Não sei se escreveram para essa agora ou não. Mas é isso aí. Positivo. Tá? Ok? E o que é... Obrigado. E o que acontece quando eu tenho menos, menos 3 aqui, ó? Esse menos, menos 3. O que acontece com isso? Isto vai ficar mais 3, positivo. Porque esse menos inverte o sinal, né? Agora tu faz o mais e menos. Quanto é que dá menos 12 menos 15? Vamos lá. Quanto é que dá menos 12 menos 15? Eu vou somar e vai ficar 27. Negativo. Por quê? Porque os sinais continuam o mesmo. Eu devo 12, devo 15, eu vou somar e vai ficar menos 27. Mais 6, mais 3. Vamos lá. Menos 27 mais 6. Pessoal, sinais diferentes, então eu vou diminuir. 27 eu tiro 6, vai ficar 21. E o sinal do maior número fica menos. Porque o sinal do maior é o 27. E aqui de novo, ó, menos 21 mais 3. Então eu vou descontar, porque os sinais são diferentes. 21 menos 3 dá 18. E o sinal do maior número é menos. Perguntas? Sim, não é tão de barbada assim, eu sei disso. Que é muita regrinha. Mas é a vida. Claro, vou fazer mais um exemplo. Vamos lá, então. Olha aqui, mais um exemplo. Tá vendo que eu tenho parênteses agora? Então, resolve primeiro os parênteses, tá? Vou resolver aqui, ó. Quanto é que dá menos 2, menos 8, menos 2? Pensa, pessoal, os sinais são iguais. Quando os sinais são iguais no mais e menos, tu soma e diminui. Menos 8, isso, Isa. Menos 10. Boa, vamos lá. Esqueci o menos. Vou copiar agora o resto. Tu me copia, tu não me sai resolvendo. Pessoal, eu ainda não troco nenhum sinal aqui, ó, porque tem um menos antes. Primeiro resolve tudo que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses eu tenho uma conta de menos e uma divisão. O que eu faço primeiro? O menos ou o dividido? A divisão, muito bom. Então, vou copiar, ó, menos 2, menos. 15 dividido por 3, 5. Agora, pessoal, vou ter... Ó, eu resolvi essa conta aqui. Agora eu vou terminar o meu parênteses. Quanto é que dá menos 2, menos 5? Enquanto vocês escrevem, eu vou copiar aqui.
Quanto é que dá menos 2? Isto, menos 7. Boa. Agora, tá vendo que eu tenho um menos, que era esse menos aqui, ó. Menos 7. Isso vai virar... O que acontece quando eu tenho menos 7? Isso vai virar um positivo, mais 7. Muito bom. E agora eu resolvo aqui. 2 mais 7 dá 9. Então, vamos lá. Menos 10 vezes essa conta aqui, ó. 2 mais 7 vai dar 9. E vou resolver. 10 vezes 9, 90. Sinais são diferentes. O 10 é menos e o 9 é mais. Sinais diferentes no vezes dividir. Vai ficar mais 90 ou menos 90? Sinais diferentes no vezes dividir fica negativo, pessoal. Negativo. Sinais iguais no vezes dividir fica positivo. Sinais diferentes fica negativo. Cuida isso. Pessoal, ok ou mais um exemplo? É bem complicadinho, sim. É porque a gente usa muitas regras, né? Eu não sei quem é que é o S. Felton, então não posso chamar pelo nome. Mas a gente usa muitas regras, tá? Por isso que é complicadinho. Ah, Érica, isso. É complicado, mas... Quer mais um exemplo, Érica? Tá, vamos fazer mais um. Vamos lá, então. Olha só. Resolvo primeiro o que está dentro do parênteses, né? 10 menos 10 dividido por 2. Então, vamos lá. Vou copiar aqui o menos 5, menos 6, vezes 10 dividido por 2 dá 5. Agora, vamos para a regra dos sinais, ó. O que eu te sugiro? Ter um papelzinho com regra. Essas bem simples, ó. Regra dos sinais, ó. De vez dividir. Cadê? Aqui, ó. Multiplicação e divisão. Sinais iguais vai ficar positivo, sinais diferentes vai ficar negativo. Então, vamos lá. Aqui, os sinais são iguais ou são diferentes? O 10 é menos e o 2 não tem nada, então é mais. Os sinais são diferentes. Sinais diferentes é positivo ou negativo? Acabei de mostrar, gente. Vocês estão bloqueando, né? Ó, vamos lá, então. Sinais diferentes. Vamos olhar o que é. O que são sinais diferentes? Olha aqui. Sinais diferentes fica negativo. Vocês não podem esquecer disso. Sinais diferentes fica negativo. Vou copiar o mais 4. Certo? Mas não pode dormir aí. Vamos lá, então. Agora eu vou resolver a outra conta de vezes, ó. Tem uma conta de vezes aqui. Vamos lá. Vou copiar o menos 5 e vou resolver. 6 vezes 5. 6 vezes 5 é 30. Olha os sinais. O 6 é menos e o 5 também é menos. Multiplicação. Sinais iguais. Ó, sinais diferentes ficou menos. Sinais iguais vai ficar isto, positivo. Boa. Aleluia. E agora, continuamos, certo, pessoal? Vamos lá. Menos 5 mais 30. Ó, agora não é mais vezes dividir. Muda a fita. É uma conta de mais e menos. Os sinais são diferentes. Vamos lá. Mais e menos. Sinais diferentes nós vamos subtrair e deixar o sinal do maior. Ó, sinais diferentes nós vamos subtrair e deixar o sinal do maior. Qual é o resultado de menos 5 mais 30? Isto, mais 25. Diminuir 30 menos 5, que dá 25, e fica o sinal do maior. E 25 mais 4 é 29. Pronto, terminamos. Posso seguir ou querem mais um exemplo?
Essa vocês foram melhor. Show, pessoal. Agora o que nós vamos aprender é conteúdo novo, tá? Isso, sim. As regras da multiplicação sempre é essa. Multiplica ou divide. Quando os sinais são iguais, fica mais. Quando os sinais são diferentes, fica menos. Mais e menos. Soma. Quando os sinais são negativos, tu soma. Quando são diferentes, tu diminui. Tá? Mas tá escrito lá no formulário que vocês vão receber. Tá escrito já nos materiais que tem. Tem videoaula lá naqueles vídeos que eu mando para vocês. Tudo certo. Vou continuar, tá bom? Não sei se eu respondi. Tá bom? Tá, vou seguir. Pessoal, nós estamos trabalhando até agora com números inteiros, que são esses números aqui. Só que a gente sabe que na nossa vida não existe somente números inteiros, né? Existem números, por exemplo, quando tu vai no mercado e tu vai comprar alguma coisa, aparece um número com vírgula, R$ 2,45. Ou seja, não existem somente números inteiros na nossa vida. Existem números com vírgula. E esses números com vírgula a gente chama de número decimal, tá? O que são números racionais? Números racionais, prioritariamente, tem dois tipos de números. Um deles são os números decimais, que é os números com vírgula, ó, tá aqui, ó. Número decimal. São números formados por uma parte inteira e por uma parte decimal. Tá aqui, ó. 1,345. Um exemplo disso. Tu vai no açougue, compra um pedaço de carne, bota na balança e aparece 1,345 quilos. O que isso significa? Que aquilo tem 1 quilo, 345 gramas de carne. Né? É um exemplo da nossa vida. Então, alguns exemplos. Ó. Sistema monetário, que é dinheiro. Temperatura, tu consegue encontrar a temperatura, né, com vírgula, 4,3. Peso, eu acabei de dar um exemplo. Comprimento, 4,6 metros, 3,5 quilômetros, 20,1 centímetros. Né? No vídeo que está gravado, que vocês vão olhar no formulário que vocês vão receber, tem todos esses exemplos detalhadinhos também, tá? Então, olha só, números racionais. O que são? São os números com vírgula, esses exemplos que eu estou dando aqui para vocês, e também as tão queridas e amadas frações, que vocês viram lá no sexto ano. Então, a gente trabalha com frações agora também, certo? Então, fração e número com vírgula. Ok até aqui? Isso aí, 99. O meu canal no YouTube, eu fiz um canal, pessoal, só para que eu tenho que ter um lugar para publicar o vídeo, tá? Se tu digitar meu nome completo, Everton Diego de Andrade, tu vai encontrar os vídeos lá. Todos os que eu já gravei para vocês e os que vocês ainda vão receber estão lá. Tá? Esse é meu nome. Mas o canal não é para... não vai ter curte, comenta, compartilha, não vai ter isso. É só para olhar vídeo mesmo. Tá? Vamos lá. Então, número decimal e fração, certo? Vocês no sexto ano estudaram muito frações, né? Muito frações. Mas número decimal não. Mas vocês já viram o número decimal na vida de vocês, né? Número com vírgula. Beleza. Então, eu vou prioritariamente começar com o número decimal, porque a fração vocês já viram bastante. Mas à medida do tempo nós vamos relembrando. Mas nesse primeiro momento são frações que nós vamos ter, tá? Vamos lá. Definição de um número racional. Todo número que pode ser escrito na forma fracionária. Isso é só uma definição. E a gente representa ele com a letra Q, tá? Então, vamos trabalhar com números decimais, então. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu diminuir o zoom só para a gente enxergar isso aqui. Olha só. Os números decimais, a gente também tem aquelas casas numéricas. Lembram que lá tinha a unidade, a dezena e a centena de um número? O número decimal, ele tem o décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo e assim por diante. E a gente usa para ler um número. Vou dar um exemplo para vocês mais claro. Lá no vídeo que vocês vão olhar, tá bem mais detalhadinho, tá? Aqui eu vou tocar mais rápido, que eu quero priorizar mais e menos, tá?
Quando o número ele tiver um número depois da vírgula, tá vendo que o 2,5 só tem um número depois da vírgula? A gente lê a primeira casa, que é o décimo. Então, tu vai ler assim, ó, 2 inteiros e 5 décimos, certo? Deixa eu aumentar esses números aqui para vocês verem melhor. Ó, 2 inteiros e 5 décimos. Aqui são 0 inteiros, então tu não precisa falar 0 inteiros, tu só fala 3 décimos, certo? Então, o que é isso? O número só tem a vírgula, só tem um algarismo depois, tu lê décimo. Quando tem 2 algarismos, tu lê centésimo. Tá? 2 algarismos, tu vai ler centésimo. Então, 3 inteiros e 54 centésimos. Aqui só tem 1 centésimo. E quando tem 3 algarismos, tu vai ler milésimo. Milésimo. Então, 15 inteiros e 235 milésimos. 1 milésimo. Certo? Isso está mais detalhado lá no vídeo, vocês podem olhar mais habitualmente. Isso é mais para conhecimento, pessoal. Mas se vocês falar 2,5, 0,3, 3,54, tá perfeito, tá? Tu não precisa falar tantos milésimos, tantos décimos, é uma coisa mais formal. Tá ok? Pessoal, tranquilo? Tudo certo? Posso seguir? Isso é mais para conhecimento, tá? Mas no vídeo que vocês vão receber, também tem isso mais detalhado, bem tranquilo. Mas tu pode ler bem na forma informal, assim, 2,5, 0,3, 3,54, tudo certo. Agora vamos para uma coisa importante, tá? Agora, a partir daqui, se não entendeu, tem que dizer. Porque agora começa a conceitos importantes. Ó, um número decimal não muda quando acrescentamos zeros à sua direita. Então, por exemplo, assim, ó, o número 0,3, o número 0,30 e o número 0,300, eles representam a mesma quantidade. Isso daqui é tudo igual, tá, pessoal? Por quê? Porque eu colocar zeros à direita não muda em nada o número. Ó, 0,25 ou 0,2500 é a mesma coisa. 1,4 e 1,40 mil é a mesma coisa. Certo isso? Entenderam que eu colocar zero à direita depois da vírgula não muda em nada? Tranquilo? Ok? Isso a gente vai usar bastante nas contas, tá? Por isso. Isso aí, Isa. É os mesmos números. Então, uma coisa bem importante, se tu fizer isso daqui, ó, 3,25 e 3,025, isso daqui não é a mesma coisa. Por quê? Porque eu não botei o zero à direita, eu botei no meio. Agora, se eu coloco lá no final, ó, daí não muda, certo? Ok? Eduardo, eu vou explicar de novo, então. Se eu tenho o número 3,25, se eu quiser acrescentar um zero lá no final, à direita dele, depois da vírgula, esses dois números, eles representam a mesma quantidade. O que tu não pode, Eduardo, é colocar no meio. Ó. Colocou no meio, vai mudar o valor do número, tá? Mas colocar lá no final à direita, não tem problema nenhum. Eduardo, tu entendeu ou não entendeu ainda? Que tu pode colocar um zero à direita do número. Beleza. Vou continuar, então. Pessoal, comparar números decimais, ou seja, ver qual é maior. Dá para fazer isso de duas maneiras. Eu vou explicar as duas maneiras e vocês decidem qual vocês vão fazer na vida de vocês. Uma das maneiras é o quê? Igualando as casas decimais. Então, olha só. Quem é maior? 2,35 ou 2,6? A tendência é o pessoal dizer que o 2,35 é maior. Mas não é, pessoal. O maior é o 2,6. Vou te explicar o porquê. Lembra que a gente acabou de dizer que eu posso colocar um zero à direita, que não muda em nada? Então, eu vou fazer isso. Está vendo que o 2,35 tem dois algarismos à direita? Então, isso daqui eu vou colocar um zero para ter dois também. Agora, olha só qual é maior. O 2 inteiros e o 35 centésimos ou os 60 centésimos? O 60 é maior, né? Então, o 2,60
é o maior número. Certo, pessoal? Entenderam isso? Que se eu igualo as casas decimais, eu consigo ver qual é o maior número? Beleza. Outra maneira de fazer é o seguinte, ó. Em vez de tu igualar as casas decimais, ó, aqui eu poderia colocar um zero aqui, ó. Deixa eu só dar um espacinho. Poderia colocar um zero aqui para igualar. Ou eu posso fazer o seguinte, ó. Eu olho número a número. Olha só. 7 inteiros e 7 inteiros são iguais. 5 décimos são iguais. 9 e 7. Tá vendo que o 9 é maior? Se o 9 é maior, esse número aqui já é o maior. Eu não quero fazer assim. Bota um zero, iguala e olha que o 590 é maior que o 573. Não faz diferença. Tranquilo? Posso seguir? Ótimo. Vamos lá, então. Agora eu vou fazer um típico exercício. Comparar utilizando menor, maior ou igual. Pessoal, só para lembrar dos sinais aqui de comparação, lembra que ele fica aberto para o maior número. Ó. Se tu acha que o maior é o 25,346, tu abre o sinal para ele. Se tu acha que é o 25,261, tu abre o sinal para ele. Se tu acha que é igual, tu coloca igual. Certo? Vamos lá, então. Qual é maior? 25,346 ou 25,261? Qual é maior? O 25,346 ou 25,261? Ó, ele já tem a mesma quantidade, ó. 3 e 3. É só tu olhar qual é o maior número, o 346 ou o 261? O 346, né? Então ele fica aberto para este lado aqui, ó. Esse é o maior número, certo? Porque o 346 é maior que o 261. Aqui, eu não tenho a mesma quantidade, ó. Aqui é 21,8, aqui é 21,119. Pessoal, aqui eu tenho 3 casas e aqui eu só tenho uma. Então, eu vou colocar 2 zeros, ó. Fica 3 e 3. Qual é maior? O 21,8, ó, coloquei 2 zeros, ó. Ou 21,119. Isto, coloca as casas e o 21,8 fica o maior. Isso aí, ó, vou abrir para ele, ó. Esse é o maior. Vamos para o próximo. 14,7 ou 15,001. Qual é o maior? 14,7 ou 15,001. Isso. Pessoal, quando o número inteiro 15 é maior que o 14, tu não precisa nem pensar. Abre para esse lado aqui, ó, ele é o maior. Certo? Isso aí. E o 12,4, 12,400. Boa, Isa. Mesma coisa. Igual Camila, isso. Nath, Eduarda, isso aí. Igual. Por quê? Porque eu acrescentei zero e zero não muda em nada. Muito bom. São iguais. Pessoal, entenderam bem? Depende, Érica. Depende. Por exemplo, assim, ó. Vou dar um outro exemplo, tá, Érica? 2,345 e 2,37. Tá vendo que o primeiro decimal é 3 e o primeiro decimal é 3? São iguais, né? Daí tu olha o segundo. 4 e 7. O 7 é maior. Então, este número aqui é o maior. Ou tu coloca um zero aqui e olha que o 370 é maior que o 345. Certo? Respondi? O Anichan é o Gabriel. É que é ruim, vocês também, por que não botam o nome de vocês? Né? Como é que eu vou saber? Eu sei que a Erika era algum nome esquisitinho também, mas eu não lembro. Então, mas também, ó, os nomes. Ah, ali, ó. Felton é a Erika, tá certo? Desculpa. Tá, então vamos lá. Vou seguir, tá, pessoal? Vamos lá. Vocês entenderam bem isso, né? Tá, vamos lá. Adição e subtração de número decimal. É o que mais vai cair nesse próximo formulário, tá? Então, conta de mais e menos.
Dica para fazer conta de mais e menos, para armar a conta. Colocar vírgula embaixo de vírgula. Esse é o segredo, tá? Então, por exemplo, assim, ó, vou fazer 0,85 mais 0,60. Pessoal, eu sei que tem muita gente que faz essa conta de cabeça. Não tem problema nenhum, porque é 85 centavos mais 60 centavos, né? Então, ó, mas para armar a conta, 0,85 mais 0,60. Tá vendo que eu tenho, ó, vírgula embaixo de vírgula. Então, eu estou somando unidade com unidade, décimo com décimo, centésimo com centésimo. Vou colocar uma barrinha aqui. Vou só aumentar ela aqui um pouquinho. Vamos lá, então. E assim tu vai fazer uma soma normal, ó, pessoal. 5 mais 0 é 5. 8 mais 6 é 14, então vai um 4 aqui. E o 1 vai aqui em cima, né? Tá vendo que tem uma vírgula? Coloca a vírgula. E 1 mais 0 é 1. Então, 1,45. Dúvidas? Pessoal, dúvidas sobre a resposta? Tranquilo? Não tem problema, é só eu fiz rapidinho ali, por isso que não dá reta, cara. Vamos lá, então. Agora vamos fazer uma conta de menos. Mesma coisa, ó. 1,32 menos 0,40 e coloca a barrinha, que está torta. Mas não tem problema. E tu vai fazer uma conta de menos, ó. 2 menos 0, 2. Deixa eu botar aqui. 2. 3 menos 4. Não dá, né? O que que tu faz quando não dá? Lembra? Tu faz, pega emprestado aqui, o 1 vira 0, né? Tu faz a troca. É que fica 13, ó. 13 menos 4, 9. Opa, tem 8. Daí tem a vírgula, coloca a vírgula, e 0 menos 0 é 0. Ou seja, a resposta é 0,92. Pessoal, alguma pergunta aqui até aqui? Alguém não entendeu? É igual calcular dinheiro, sim, Gabriel? É isso aí? A mesma ideia de dinheiro. Porque dinheiro é número decimal, né? Então, bem tranquilo, né? Posso, claro, vou explicar de novo. Vou fazer um outro exemplo aqui, tá? Olha só. Vou fazer um exemplo mais difícil, que é até para a gente conseguir tirar mais dúvidas. 2,155 mais 12,38. Qual é o erro que as pessoas cometem a fazer isso daqui, ó? Isso está errado. Por que que isso daqui está errado? Porque tá vendo que eu não coloquei a vírgula embaixo da vírgula? Qual é o erro aqui, ó, pessoal? Tá vendo que o 2 é a minha unidade desse número. Eu vou somar ele com a dezena do outro, porque o 1 é a dezena do 12. Então, eu não posso somar uma unidade com uma dezena. Eu vou somar meu décimo do número de cima com a minha unidade do de baixo. Por isso que tá errado. Como que tu faz? A linha, ó, coloca a vírgula embaixo da vírgula. Professor, esses espaços em branco, preenche com 0. Lembra que não muda colocar 0? Então, ó, preenche com 0 aqui, que está tudo certo. Agora eu alinhei vírgula embaixo de vírgula. Pessoal, entenderam o alinhamento ou não? Tudo certo? Isso é bem importante. A única coisa que vocês vão errar é se não alinhar. O resto é só se somar errado. Vamos lá, então. Agora tu faz uma conta de mais, como você fez a tua vida inteira, tá? Um cálculo de mais, ó. 5 mais 0, 5. 8 mais 5, 13. Vai um 3 e vai o 1 aqui em cima, né? 1 mais 1 dá 2. 2 mais 3 dá 5. Aí tá vendo que tem uma vírgula? Coloca a vírgula. 2 mais 2 dá 4. E 0 mais 1 dá 1. Ou seja, minha resposta é 14,535. Perguntas?
Ótimo, que bom que entendeu. Pessoal, tranquilo? Vou aumentar, então, o grau de dificuldade. A próxima. 4 menos 1,23. Vamos lá. 4. Opa. Menos. Também, como é que eu vou colocar 1,23, né? Porque foi dito o que para mim? Não sei, que eu disse para vocês. Colocar, a única regra é colocar vírgula embaixo da vírgula. Como que eu vou colocar vírgula embaixo da vírgula se o 4 não tem vírgula? Então, agora presta bem atenção. Quando um número não tem vírgula, tu coloca no final dele 4,00. Certo? Quando o número não tem vírgula, tu coloca no final dele 4,00. Porque se eu disser que eu tenho R$4, ou R$4 com 0 centavos, é a mesma coisa. Ok, isso, pessoal? Alguma dúvida quando o número não tem vírgula, tu coloca no final, vírgula 0, vírgula 00, vírgula 000, tudo bem? Isso, Camila, é isso aí. Tranquilo? Tudo certo, pessoal? Tá, agora, pessoal, faz uma conta de menos, ó. 0 menos 3 não dá. Então, vamos fazer essa troca aqui. Deixa eu botar em vermelhinho. Esse 4 aqui vai virar 3, né? Aqui esse 0 vai virar 10, daí tu vai emprestar, vai virar 9, e aqui vai virar 10. Vamos lá. 10 menos 3 dá 7. 9 menos 2 dá 7. Tem a vírgula, coloca a vírgula, e 3 menos 1 dá 2. Ou seja, 2,77. Perguntas? Alguma pergunta? Tá, eu vou fazer então, Gabriel, mais uma aqui. Vamos lá. Olha só, vou fazer um exemplinho maior. 2,25 mais 13,1 mais 50. 500. Vamos fazer mais 500. Pronto. 2,25 mais 13,1 mais 500, certo? Pessoal, eu posso, como é tudo demais, eu posso fazer tudo junto ou fazer primeiro uma conta e depois a outra, tá? Se importam se eu fizer tudo junto ou querem que eu faça primeiro uma e depois a outra? Posso fazer tudo junto? Tá. Tá, uma de cada vez. Beleza, então vamos lá. Vou fazer primeiro, então, aqui, ó. O 2,25 mais o 13,1. Vamos lá, então. 2,25. Lembra, vírgula embaixo de vírgula. Então, olha só. Tem que ficar assim, ó. 13,1. Vamos alinhar essa vírgula embaixo de vírgula, ó, e preenche os cantos que tu não está usando com 0. Ó, vírgula embaixo de vírgula. Agora sim. No mais, não faz diferença se o maior número está embaixo ou o maior número está em cima. Então, vamos somar. 5 mais 0 é 5. 2 mais 1 é 3. Tem a vírgula, coloca a vírgula. 2 mais 3 é 5. E 0 mais 1 é 1. Então, aqui fica 15,35. Certo? Ok até aqui? Tá. Vou seguir, então. Agora eu vou fazer 15,35 mais esse 500 aqui que eu não usei. Pessoal, aonde vai a vírgula do 500 se não tem? Aonde vai a vírgula do 500 se não tem? Como é que fica o 500 daí? Se não tem vírgula. Isso, Camila. 500,00. Ó, vai lá no final. E agora eu igualei, ó, vírgula embaixo de vírgula, posso até colocar um 0 aqui, ó, para igualar, para ficar bonitinho. E vamos somar. 5 mais 0 é 5. 3 mais 0 é 3. Tem a vírgula, coloca a vírgula. 5 mais 0 é 5. 1 mais 0 é 1. E 0 mais 5 é 5. Ou seja, 515,35.
0,35. Pô, senhor, eu sabia fazer de cabeça, então faz. Que é tranquilo. Beleza? Entenderam? Ah, tá, Murilo, desculpa. Pessoal, não vejo vocês há 6 meses. E vocês ainda nem têm nome diferente. E ainda as caras estão tudo fechadinho. Tirando a Larissa. Puta, eu não enxergo. Como é que eu vou saber? Tá?